Oi, meu nome é Leonardo, eu tenho 34 anos e eu sou soro positivo. Vamos começar por 1996. Em 1996 eu tinha por volta mais ou menos uns 13, 14 anos, que foi quando eu comecei a ter o primeiro contato realmente assim um pouco mais profundo sobre HIV. Eu ainda não tinha iniciado a minha vida sexual, mas eu já escutava muita coisa sobre isso, até porque estão começando a morrer muita gente, e depois no final dos anos 80 e início dos anos 90, e começou também a pegar algumas celebridades, como o Cazuza, o Renato Russo, o Freddie Mercury. Então o HIV ficou com aquele estigma super assustador, assim, que realmente na época era muito de preocupar. Mais ou menos nessa época, eu olhei um filme chamado Philadelphia, que é estrelado pelo Tom Hanks, que ele faz um advogado soro positivo, e o filme é muito, 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 muito triste. Eu lembro que quando eu vi o filme, eu fiquei muito sensibilizado, e como homossexual, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo da possibilidade de contrair o vírus e tal, e ficar em todo aquele estágio que acontece, que a gente vê nos filmes e que viu acontecer com Cazuza, que a pessoa fica muito, muito debilitada, fica muito magra, etc e tal. Então, eu confesso que eu fiquei com muito medo e sempre procurei me preservar e me cuidar muito sexualmente falando, né? Eu sempre procurei usar preservativo e tal, mas claro que eventualmente o sexo não foi tão seguro assim. Em 2013, no início de 2013, eu fiz uma campanha publicitária que eu modelei para um amigo meu, que eram umas fotos que ficaram no outdoor aqui na minha cidade e tal. E ao mesmo tempo eu aproveitei para fazer um book, já que ia ter toda aquela produção, ia arrumar cabelo, maquiagem e tal, um book para mim. E nisso, claro, eu me depilei assim e tal, para ficar melhor nas fotos e tal, me depilei com Gillette. No mesmo dia, uma fotógrafa argentina me convidou para fazer um book com ela, que ela queria que eu modelasse para ela e tal, e eu tirei umas fotos com ela 2 dias depois. Só que como eu já tinha feito aquela depilação e estava começando a crescer aqueles toquinhos de pelos pelo corpo, eu pensei, não, vou fazer mais uma vez e tal. E aí eu passei a Gillette e tal, e ficou uns porinhos um pouco abertos. Nós tiramos umas fotos aqui no Rio Uruguai, que fica aqui na minha cidade uruguaiana, e quando eu tirei aquelas fotos, deu pouco tempo depois, eu comecei a ter um surto de furúnculos. Então eu tive muitos furúnculos, no total foram 11 ou 12. Saiu por tudo, saiu até no meu rosto, saiu na minha mão, tem a marca até hoje aqui no dedo, embaixo do braço, na virilha, na barriga, no peito, saiu por tudo. E isso tudo porque a minha imunidade estava um pouco baixa. Então eu decidi fazer alguns exames de sangue. Eu fui num laboratório aqui de análises de sangue, que fica bem pertinho da minha casa, inclusive. E eu fiz uma check-up geral sanguínea, fiz glicose, fiz tudo mais. Quando eu estava saindo do laboratório, depois da coleta, eu perguntei, com essa coleta eu poderia fazer também HIV? E aí a moça lá da portaria, a secretária, falou assim, não, pode fazer sim. Eu pedi, não, então acrescenta HIV e tal. E aí eu vim pra casa, tranquilo e tal. Isso foi uma segunda pela manhã. Na segunda de tardinha, meus resultados estavam todos prontos, menos o de HIV. O de HIV tinha sido mandado para Porto Alegre. No laboratório, eu acho que eles não quiseram me assustar, então não me falaram claramente sobre o que tinha acontecido. Só falaram que precisaram enviar para Porto Alegre porque faltou material aqui, alguma desculpa assim que não tinha nada a ver, que me deixou bem assustado. Mandaram o resultado para Porto Alegre numa segunda. Eu fiquei ligando e perguntando pelos resultados dos exames, assim, eu acho que umas 2 semanas, quase, não, 1 semana e meia foi. Quando chegou na quarta-feira da outra semana, que foi quando eu liguei meio desesperado, já vou, olha, eu preciso saber o resultado desse exame. Eu não estava assustado, mas agora eu tô começando a ficar assustado, porque isso é um exame que eu sei que é rápido, foi até Porto Alegre, e não retorna nunca. Aí eu falei, então eu pago ele aí, vocês me mandam o resultado por e-mail, pedem para Porto Alegre, porque bem na época tava dando um probleminha nos correios, assim, de greve e tal. E aí ficou meio que nisso, assim.
Só que daí nessa quarta-feira de tarde ela me ligou, a moça que trabalha lá na portaria, e eu fui até o laboratório, que é bem aqui pertinho da minha casa, buscar o exame. Cheguei lá, paguei, retirei o meu exame. Então eu saí do laboratório escutando uma música super de força e tal, porque eu já tava com um pouco de medo, assim, eu tava com aquela possibilidade na minha cabeça até eu abrir o envelope. E aí eu tirei o papelzinho aquele e tava lá escrito: reagente.